Olá, Draw da Filosofia está de volta. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto chamado democracia grega. Bom, a democracia grega possuía duas características de grande importância para o futuro da filosofia. Primeiro, ela afirmava a igualdade de todos os homens adultos perante as leis e o direito de todos de participar indiretamente do governo da cidade da polis. Em segundo, a democracia que era indireta, ou seja, a decisão não era tomada diretamente pelos cidadãos, e sim pelos representantes escolhidos por eles, assim como funciona em muitos lugares hoje. Mas, naquela época, era de uma forma mais sofisticada. Essa democracia garantia aos cidadãos a participação no governo, dando a eles o direito de discutir e defender suas opiniões sobre as decisões que a cidade deveria tomar. Afinal, todo cidadão tem esse direito. E foi dessa forma que surgiu a figura política do cidadão. As famílias aristocráticas. Bom, quando a democracia não existia, as famílias aristocráticas dominavam. Elas eram donas de todas as terras e o poder lhes pertencia. Essas famílias criaram um padrão de educação que era próprio delas. Esse padrão que as famílias aristocráticas criaram afirmava que o homem ideal ou perfeito era um guerreiro, belo e muito bom. Quando a democracia se instala e o poder vai sendo retirado totalmente das famílias aristocratas e dos aristocratas, o ideal vai sendo substituído por outro. O ideal da educação do século de Péricles é a formação do cidadão. Você saberia responder qual é o momento em que o cidadão mais aparece e mais exerce a sua cidadania? Bom, eu posso te responder. É quando ele opina, discute e vota nas assembleias. Assim, a nova educação estabelece como padrão ideal a formação do bom orador, isto é, aquele que sabe falar em público e convencer os outros na política, que é o que temos também até hoje. Para dar aos jovens essa educação, surgiram na Grécia os sofistas, dos quais os mais importantes foram Górgias, Protágoras de Abdera, e Sócrates de Atenas. Os cosmologistas.
Os sofistas criticavam os cosmologistas que tinham a preocupação de ensinar o surgimento do mundo, a personalidade do homem e a ordem da natureza. Os sofistas eram mestres de oratória e da retórica, afirmando ser possível ensinar aos jovens tal arte para que fossem bons cidadãos. Que arte era essa? Bom, era a arte da persuasão. Porém, existia uma falha nos sofistas, que Sócrates, o defensor da filosofia, percebeu e acabou se rebelando contra eles. Sócrates dizia que os sofistas não eram filósofos, pois eles não se importavam com a verdade e defendiam qualquer ideia que fosse vantajosa a eles. No caso, ideia essa que era fornecida pelo governo da época. Os cosmologistas defendiam ideias tão contrárias entre si que também não eram uma fonte segura para o verdadeiro conhecimento. As pessoas não sabiam para que lado correr. Sócrates propôs que, antes de conhecer a natureza e de querer convencer os outros, cada um deveria, antes de tudo, conhecer a si mesmo. Ele usava um método chamado exortação, ou seja, estava sempre filosofando e fazendo perguntas. As perguntas do nosso amigo Sócrates deixavam os interlocutores irritados e curiosos, pois, quando tentavam responder a ele, descobriam que não sabiam responder a essa questão e que nunca tinham pensado em suas crenças, seus valores e suas ideias. Sócrates os fazia pensar não só sobre si mesmos, mas também sobre a polis, cidade. Aquilo que parecia tão certo acabava sendo percebido como duvidoso e incerto. Como Sócrates estava fazendo uma parte da população pensar e perceber os erros dos governantes na época, os poderosos de Atenas o acusaram de desrespeitar os deuses, corromper os jovens e violar as leis. Então, diante da assembleia, Sócrates foi condenado a tomar um veneno e obrigado a se suicidar. Ops, ele não foi preso, tá, gente? Ele só foi condenado mesmo a tomar o veneno. Hip Sócrates pra sempre nos nossos corações. Ou não. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Obrigada e até a próxima!